Olá, meus amigos, que bom ter vocês aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, aprender um pouco mais do que Deus tem para nós, em um capítulo importantíssimo que é o capítulo de Daniel 8. Daniel 8 é uma continuação da visão anterior que fez com que Daniel se sentisse um pouco mal. Ele ficou abalado por aquela visão e aqui Deus vai tentar explicar a visão com outro símbolo, com outra linguagem, para que Daniel então compreenda e saiba que aquela visão não é uma visão que vai contrário aos desejos de Daniel, que vai contrário aos pensamentos de Daniel, mas é uma visão que deve trazer esperança a Daniel. Aqui os símbolos vão mudar, vai ser um pouco depois da primeira visão, vai ser agora no ano terceiro do reinado de Belsazar. Ainda estamos durante o Império da Babilônia. Babilônia ainda é o grande império mundial, portanto anterior à visão ao capítulo 5 e o capítulo 6 de Daniel. Então ele teve essa visão antes mesmo dos eventos do capítulo 5 e do capítulo 6. Mas é também uma visão que vai mostrar para Daniel um pouco mais do plano de Deus para a humanidade. Daniel ali ainda está preocupado com o povo de Israel, mas ele tem que entender, ele precisa entender que Deus é o Deus do mundo inteiro. E como Deus do mundo inteiro, ele tem planos para toda a humanidade. Ele tem planos para Israel, mas ele tem planos para toda a humanidade. E aqui é uma coisa importante, ele tem planos para você. Ele tem planos no coletivo e no individual. Ele mandou mensagem para povos, nações, para o mundo, como é o caso do livro de Daniel e Apocalipse, mas ele mandou também mensagens para indivíduos, para pessoas que Deus queria salvar. O livro de Jonas, por exemplo, é um livro que fala não só da salvação de Nínive, mas da salvação do próprio Jonas. E Deus, ele atua tanto para salvar o mundo inteiro, mas também para salvar você como indivíduo. Ele olha exclusivamente para você e fala: eu quero salvar esta pessoa, eu quero salvar este indivíduo, eu quero salvar você. Então, Daniel agora ele vai ter uma outra visão complementar ou de continuidade à visão que ele tinha tido no primeiro momento. Os símbolos usados aqui nas visões de Daniel 7 e Daniel 8 são símbolos comuns a Daniel. Daniel conhece esses símbolos, porque Daniel transita entre duas culturas, a cultura babilônica e a cultura hebraica. Então, os símbolos usados na visão 7 estão relacionados à cultura babilônica, mas os símbolos usados na visão do 8 estão relacionados à cultura hebraica. Então vamos ler aqui um pouco esse texto para a gente ter uma ideia. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã. Suzã era uma cidade importante daquela época, não era a capital do Império Babilônico, mas veio a ser a capital da Média e da Pérsia, principalmente quando os persas estavam no poder. Nesta visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. O mais comprido apareceu por último. Aqui cabe uma pausa, porque nessa primeira visão a gente já consegue fazer a ligação em relação à visão do capítulo anterior. No capítulo anterior, Daniel vê uma série de animais. E um desses animais tinha um lado mais alto que o outro. E se você lembra, este animal que tinha um lado mais alto que o outro, que era um animal que parecia que era manco, tinha uma pata mais comprida que a outra, era o urso. E ao ter um chifre mais alto, um chifre maior do que o outro, isso já faz a ligação com este animal que é o urso. E a gente
como a gente viu na explicação anterior, o urso faz referência à parte de prata da estátua, que são os peitos e os braços. Então, esse animal é o equivalente ao urso, e o urso é equivalente à parte de prata da estátua de Daniel. Também você deve lembrar que na visão anterior ele viu um leão, e esse leão era equivalente à parte de ouro da estátua, ou seja, a Babilônia, que a gente já sabe, porque Daniel, desde o capítulo 2, avisou que a parte de ouro da estátua, que a cabeça da estátua, era a Babilônia. Mas aqui você percebe que a visão já começa um pouco abaixo, já começa na parte de prata da estátua, onde é o equivalente do urso e é o equivalente também agora do carneiro, né? Mas Daniel continua a visão. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. E fazia também ele o que bem queria. Assim se engrandeceu cada vez mais. Essas três direções, né, em que ele vai atacar, esse animal vai atacar, lembra também o número 3, que está na boca do urso, são 3 costelas. E a ideia é que esse animal vai atacar todos os pontos, ou quase todos os pontos da Terra. É um animal que vai atacar em várias direções, vai crescer muito, né? Levanta e devora muita carne. Ele vai atingir quase todos os pontos da Terra. Eu procurava entender isso, e eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre, bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Ao contrário do carneiro, que atacava para 3 direções, esse bode ele teve 4 chifres que cresciam para 4 direções diferentes, 4 ventos do céu. É importante essa informação, ele crescia para 4 ventos, mas já dava a ideia do domínio em todos os cantos, para todos os cantos da terra, para todos os lugares da terra. Então, esse bode está relacionado ao leopardo e às pernas de bronze, que foi dado a esses 2 domínio. Então, esses 2 animais estão relacionados, bode, leopardo, e o leopardo está relacionado às pernas de bronze da estátua. As pernas não, desculpa, o quadril de bronze da estátua. Então, o quadril de bronze da estátua, leopardo, bode. Peitos de prata, o urso e então o carneiro. Esses animais estão relacionados. Nós já sabemos pelas visões anteriores que esses animais significam reinos, mas Daniel vai ter uma explicação muito mais detalhada nesse capítulo 8 aqui, a respeito de quais reinos eles representam. Então aqui a gente já vai ter uma sequência histórica que até então não era apresentada a Daniel, né? E aí a gente vai poder fazer uma ligação dos eventos que ocorreram com esses animais e também do que aconteceu na história.
Veja o que acontece com esses animais, né? De um dos ventos, e aqui eu vou explicar por que é de um dos ventos saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste, da terra gloriosa. Verso 10. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desses do exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Aqui ele vai ver um outro elemento, que é um chifre que vai surgir dos ventos. Eu sei que em algumas traduções, aliás, na maior parte das traduções da Bíblia, aparece que esse chifre surge de algum dos 4 chifres que estão ali no bode. Mas a questão não é essa no hebraico. No hebraico, vai dizer que vai ser tudo no feminino. Ele não vai ser de um deles, vai ser de uma delas. Essa é a ideia, de uma delas. No português isso fica estranho, porque todos os elementos anteriores são no masculino. Mas no hebraico, chifre aparece no masculino e vento aparece no feminino. Então, quando você lê no hebraico, você não vai associar o chifre pequeno que surge aqui de uma delas aos 4 chifres do bode, e sim aos ventos. Então esse chifre vai surgir de um dos ventos que vem ali, para onde os 4 chifres do bode crescem. Então, de um dos ventos, ou seja, de um dos cantos da terra, surge um outro poder, um chifre. Aliás, chifre na Bíblia, ele representa poder, né? O Moisés, quando fala que a glória de Deus estava no rosto de Moisés, a palavra hebraica usada lá é chifre, quer dizer, o poder de Deus está no rosto de Moisés. Aí o povo fala: Moisés não olha para a gente, coloca um véu no rosto de Moisés. Chifre representa poder na Bíblia. Então, um outro poder surgiria, e esse poder cresceria tanto, que atacaria até o exército de Deus, tanto na terra, e parece que ele tinha a intenção de atingir o exército de Deus no céu. Mais ou menos o que acontece com a Torre de Babel, que tem a intenção de ir até o céu. No livro de Daniel há muitas ligações à Torre de Babel. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, com um chifre pequeno, Daniel capítulo 8, com um outro chifre pequeno que aparece nessa visão. Essa ideia de enfrentar a Deus, de se colocar no lugar de Deus, de atingir Deus de alguma forma, parece estar presente nessas histórias da Bíblia. E muitas vezes nós também desafiamos Deus a ter uma ideia de enfrentá-lo, de achar que os planos dele não são tão bons quanto os nossos, de fazer as coisas do nosso jeito, desafiar Deus. O resultado disso é sempre uma perda irreparável para a nossa vida. Enfrentar a Deus significa enfrentar aquele que conhece mais da sua vida do que você mesmo. Muitas vezes você quer enfrentar a Deus porque você acha que os planos de Deus não vão te fazer feliz. Mas a única felicidade possível, e aqui nós não estamos falando de momentos de euforia, que momentos de euforia vêm e vão, é como droga, você precisa de momentos mais intensos e mais fortes de euforia para poder se satisfazer, e ainda assim, quando essa euforia acaba, você tem que ter uma dose ainda mais forte
daquele momento. Momentos de euforia você vai ter na sua vida como um todo. Felicidade você só pode encontrar naquele que é eterno. Felicidade você só pode encontrar naquele que produziu a própria felicidade, que criou a felicidade. E isso você só vai encontrar em Deus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, somente em Deus. Mas Daniel continua. Depois ouviu um santo que falava a outro santo e que perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que seja pisado aos pés? E este respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Veja que muitos fazem ligação dessas datas colocadas a Daniel a Antíoco Epifânio IV, que foi até o Egito. Lá, impedido pelo exército romano, voltou frustrado para o Império Seleucida e na volta passou por Jerusalém e, para não voltar de mãos vazias, invadiu Jerusalém, colocou lá no templo de Jerusalém, reconstruído por Zorobabel, um sacrifício que era impuro, de acordo com Levítico capítulo 11, um sacrifício que era impuro. E durante 3 anos e meio, até a revolta dos Macabeus, esse sacrifício ficou lá. Esse sacrifício foi feito lá. E muitos relacionam esse episódio de Antíoco Epifânio com as visões de Daniel. O problema é que esse chifre ele é descrito com um poder extraordinário. Antíoco Epifânio foi incapaz de vencer o exército romano no Egito. Ele volta como um rei frustrado. O poder desse chifre pequeno de Antíoco Epifânio é insignificante, mas do chifre pequeno é enorme, que vai ali atacar o povo de Deus, o povo santo, e vai ameaçar o exército do céu. Antíoco Epifânio não parece se encaixar na visão, mas mais do que isso, Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi após, muito tempo depois de Antíoco Epifânio. Jesus vai falar que a visão abominável que Daniel teve ainda não tinha chegado. Quando vier o abominável descrito pelo profeta Daniel, isso está lá em Mateus capítulo 24, verso 15. Então, Jesus vai falar sobre essa visão de Daniel do abominável como se ela ainda não tivesse chegado. E Antíoco Epifânio foi anterior a Jesus. Por isso, nós não podemos entender que essas coisas que Daniel está vendo se cumpriram, pelo menos, antes da vida de Cristo aqui na Terra. Pelo menos até esse momento a gente não pode dizer que essas coisas se cumpriram. Elas se cumpriram, no mínimo, depois que Cristo veio à Terra. Mas essa questão de datas a gente vai trabalhar melhor nos próximos estudos. Aqui a gente vai se concentrar nas figuras que são apresentadas. No verso 14 de Daniel 8 é dito assim: até 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele disse: Filho do homem, você precisa entender esta visão que se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos,
com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Aqui a gente já encontra a explicação da visão e que vai explicar não só a visão do capítulo 8, mas também a visão do capítulo 7 e do capítulo 2, que até então não tinha dito qual era o reino que esses símbolos representavam. Ora, se o peito de prata é equivalente ao urso do capítulo 7 e equivalente ao carneiro do capítulo 8, isso significa que os reinos da Média e da Pérsia são representados pelo carneiro, pelo urso e pelo peito de prata. Então, aqui a gente já tem cabeça de ouro, leão, Babilônia, que já foi dito por Daniel lá no capítulo 2. Agora a gente sabe que peito de prata, urso e o carneiro representam a Média e a Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. Aí a gente já tem mais uma explicação, né? Que até então a gente não tinha. A gente sabe que o quadril de bronze ele representa também, quadril de bronze é também o leopardo do capítulo 7 e agora o bode do capítulo 8. E o bode do capítulo 8 é o reino da Grécia. Então o bronze, o leopardo e o bode representam a Grécia. Mas aí não acaba a visão por aí. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de ter sido quebrado, levantou-se 4 chifres em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que tinha anteriormente. Aqui a gente precisa entender um pouco da história da Grécia. A Grécia ela era formada por cidades-estados. E cidades-estados, cada cidade tem o seu próprio tipo de governo, tem o seu próprio exército, a sua própria economia. É como se fosse um país do tamanho de uma cidade. E o que ligava todas essas cidades-estados não era, obviamente, um governo, já que cada cidade tinha o seu próprio governo. O que ligava todas essas cidades era a cultura, a língua, a religião. Eram essas coisas que ligavam essas cidades, todas essas cidades, né? Então aqui a gente tem o formato político dos gregos. Atenas, ela ao mesmo tempo é uma cidade, mas o funcionamento de Atenas é de um país. Esparta a mesma coisa, é uma cidade, mas o modo como ela funciona é de um país. E aí tem Corinto e todas as outras cidades gregas. O que vai acontecer é que Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, vai unir todas essas cidades num único governo. Mas Filipe II ele continua sendo considerado macedônico. Então é o Império Macedônico que é formado ali. É o seu filho Alexandre o Grande que vai transferir a capital do Império Macedônico para a Grécia e formar o Império Grego. Ele, Alexandre, vai levar a cultura grega a todos os cantos dominados do mundo que a Grécia dominou, né? É Alexandre que vai tornar a Grécia um forte império. Alexandre ele tinha uma verdadeira admiração pela cultura grega. Ele leva a filosofia, a arquitetura, o traçado das cidades, a língua grega. Na época de Jesus, a língua que o mundo se comunicava era o grego. Hoje nós usamos o inglês. Naquela época eles usavam o grego. Isso por causa de Alexandre.
Alexandre, que vai levar a língua grega a todos os cantos do mundo, e é por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, por causa de Alexandre. Mas ali, na visão, no auge do poder, esse chifre é quebrado e dividido em 4. Aqui na explicação da visão não é relembrado que foi no auge do poder, mas lá na visão diz que é no auge do seu poder esse chifre é quebrado. E quando a gente olha para a história de Alexandre, Alexandre com apenas 32 para 33 anos de idade, Alexandre comemorando ali o seu aniversário, ele tem um mal súbito, e poucos dias depois ele morre. Não é explicado o que levou Alexandre a morrer. É claro que existem muitas teorias, mas nenhuma comprovação do que levou à morte de Alexandre. Não existe nenhum documento que de fato consiga determinar o que levou Alexandre a morrer. Alguns dizem que Alexandre foi envenenado, outros vão dizer que Alexandre se embebedou e aí acabou em coma alcoólico e depois morreu. Outros vão dizer que Alexandre simplesmente teve algum tipo de doença contraída em uma das suas conquistas, principalmente na sua viagem em direção à Índia, e por isso ele morreu. Independente do que levou à morte de Alexandre, no auge do seu poder, o primeiro rei que de fato era rei da Grécia, que tinha ali as cidades e estados gregas, agora não eram mais cidades e estados, estavam debaixo do seu governo, o governo de Alexandre, no auge do seu poder, sem uma explicação clara, esse poder é quebrado e Alexandre agora é substituído. E depois de teve muitas intrigas, o filho de Alexandre, ele não era apto por uma debilidade mental, ele não era apto a suceder a Alexandre, então houve uma série de brigas e de relações políticas ali que levaram o império a se dividir. E no ano 300 antes de Cristo, o império estava dividido entre Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. 4. O império estava dividido por 4 dos generais de Alexandre, e cada um ficou com uma parte do império. Os dois mais importantes, os dois que mais se destacaram ali, foram Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, e Seleuco, que ficou com a parte da Ásia, onde ficava a Babilônia e toda essa região aí, né? Antíoco Epifânio IV, que a gente comentou anteriormente, ele era descendente dessa dinastia seleucida, que substituiu parte do Império de Alexandre, né? Que dominou parte do Império de Alexandre. Agora, uma coisa interessante. Os críticos da Bíblia vão falar que Daniel escreveu posteriormente tudo isso ter acontecido. Porque ele é tão preciso em suas predições que eles ficam assim, como é possível que alguém antes das coisas acontecerem ser tão preciso? Aí eles vão dizer que não. Daniel escreveu depois que as coisas aconteceram. Mas Daniel tinha informações que somente alguém que viveu ali, né, em 500 e alguma coisa antes de Cristo poderia ter. Como, por exemplo, o reinado de Belsazar, que foi ignorado pelos historiadores durante milênios, sendo finalmente reconhecido somente depois da redescoberta de Babilônia no século 17 no século 18 para o 19. Né? Então, como Daniel poderia ter vivido depois desses eventos e ter informações que só alguém que viveu ali no século 6 antes de Cristo teria? Obviamente, Daniel viveu no século 6. Aí eles vão pular para um outro argumento. Ah, não, é porque Daniel era um homem estudado
e como um homem estudado, ele conseguia ver o movimento das nações e fazer uma espécie de previsão de qual nação substituiria a outra. Falando assim, essa nação está crescendo, a Babilônia não está crescendo tanto, então mais cedo ou mais tarde essa nação que está crescendo vai substituir a Babilônia. Como fazem hoje em relação aos Estados Unidos, China, e já fizeram no passado Estados Unidos, Japão, eles vão fazendo esse tipo de previsão. O problema desse tipo de argumento é que talvez ali apostar no Império Medo-Persa para substituir a Babilônia, talvez fosse possível, né? Não podemos descartar essa possibilidade, mas apostar que os gregos um dia substituiriam a Pérsia era uma aposta assim, como se a gente pudesse dizer que numa guerra hoje um país sul-americano tivesse condições de vencer os Estados Unidos em território americano. Isso é um absurdo, pensar numa coisa dessa, né? Os gregos, apesar da sua grande filosofia, eles não tinham riqueza, eles não tinham material bélico, eles eram valentes, fortes, guerreiros, mas eles não tinham nem exército, né, articulado. Os gregos, na época de Daniel, ainda eram cidades-estados. Viviam a filosofia pré-socrática. Então, ali a gente vai ver que apostar nos gregos como um possível império mundial é uma aposta, sim, inviável, né? Seria como um menino que nunca lutou na vida, nunca aprendeu nenhuma técnica de luta, agora vai enfrentar um lutador de boxe profissional ou de MMA profissional, né? É você falar assim, esse menino vai levar uma surra. E é a mesma coisa que a gente olha para o Império Grego. Mesmo Daniel já havia morrido quando Alexandre conquistou a Pérsia. Mas mesmo na época de Alexandre, as apostas eram todas para o lado do Império Persa. Porque o Império Persa era superior militarmente, era superior economicamente, muito superior. Dario tentou humilhar a Grécia com a demonstração de força econômica, e o exército de Dario, que foi quem Alexandre enfrentou como líder persa, né? Alexandre vai enfrentar Dario. O exército de Dario era muito superior em número, em armas, do que o exército de Alexandre. E é um debate entre os historiadores hoje sobre como que Alexandre, com tantas desvantagens militares, conseguiu vencer. E aí eles falam da questão do terreno, da questão da língua, porque o exército de Dario era um exército formado por diversos idiomas, enquanto o exército de Alexandre era formado por apenas um idioma. Eles tentam explicar de diversas formas, mas o fato é, contra todas as chances, Alexandre consegue derrotar Dario e se torna o imperador do mundo. É isso que acontece. E, estranhamente, para quem não acredita que Deus pode ali revelar o futuro, estranhamente tudo isso já estava registrado na Bíblia. Tudo isso já estava registrado pelo profeta Daniel. E aqui vem uma importante lição para nós. Da mesma forma como Deus guiou a história no passado, Deus continua a guiar a história hoje para você. É o Deus que coloca reis, como diz o Nabucodonosor, e remove reis. É o Deus que guia e conduz a história. E esse Deus que guia, conduz a história, ele pode guiar e conduzir a sua vida. Ele tem um poder para isso. Mas você precisa deixar que Deus faça isso. Não que ele não pudesse te forçar, ele pode, mas ele te criou como um ser livre e ele respeita a sua liberdade. Você é um ser livre,
e Deus respeita a sua liberdade. Mas se você autorizar, Deus, da mesma forma que conduz a história do mundo, Ele pode conduzir a sua história. Saber que um ser tão poderoso pode estar no controle da minha vida, isso me traz uma tranquilidade. Porque eu sei que, apesar dos desafios, apesar das tempestades, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, e hoje, no momento em que que nós estamos fazendo aqui essa transmissão, nós estamos enfrentando uma pandemia. Apesar disso, nós sabemos que o Deus que controla a nossa vida é mais poderoso do que tudo isso. É o Deus que pode remover reis e estabelecer reis. É o Deus que determina os tempos e as estações. É o Deus que determina o curso da história da humanidade. Se você autorizar, Ele pode determinar o curso da história da sua vida. Mas aí, a gente vai falar sobre o final da visão. Quando se aproximou o fim desses reinos, a transgressão tiver chegado ao seu máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, e aqui ele está fazendo uma referência ao chifre que surge de um dos ventos, mas não por sua própria força. Causará destruição terrível e prosperará naquilo que fizer. Destruirá o poderoso e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vierem despreocupadamente e vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Será destruído sem intervenção humana. E mais uma vez, é lógico que agora que a gente já sabe a sequência da história, que a gente sabe quais reinos significam o que aqui, a gente já sabe que a cabeça de ouro significa a Babilônia, que o peito de prata significa a Média e a Pérsia, que o quadril de bronze significa a Grécia. A gente sabe, agora olhando para o curso da história, que as pernas de ferro vão significar, obviamente, o Império Romano, né? E não só o Império Romano em questão política, mas todo o legado que o Império Romano até hoje influencia a nossa vida. Nossa lei, por exemplo, aqui no Brasil, ela é extremamente influenciada pelas leis romanas. A nossa arquitetura, a nossa política, tudo isso é influenciado pela lei, pela cultura romana, que até hoje está misturada. É o ferro misturado com barro, lá da estátua que Daniel, que Nabucodonosor viu no segundo capítulo. Ao entender que esse reino que vai crescer, vai atacar o povo de Deus, o povo santo, que vai enfrentar Deus, que vai tentar mudar o tempo e as leis, que vai tentar estabelecer reis e remover reis, ou seja, vai tentar fazer o que Deus faz. Entendendo tudo isso, a gente pode até ficar assustado. Mas a questão da visão não é essa. A questão da visão é te mostrar que este mal terá limite. Esse mal vai ser limitado. Então, o que Deus está falando aqui para Daniel e fala para você hoje? Olha, eu sei que existem muitas coisas aqui que você está vendo, que estão te assustando, que você pensa assim, mas Deus, o povo santo, o teu povo, o povo que você escolheu, esse povo vai ser atacado e parece que as forças do mal estão vencendo esse povo. E Deus fala assim, vai ter limite. Vai chegar um limite. Vai ter um ponto em que não vou deixar mais o mal avançar. E você precisa entender que às vezes na nossa vida acontece da mesma forma.
A gente vê, e como Asaf, Salmo 73, a gente vê o ímpio prosperar, a gente vê o mal avançar, a gente vê coisas tão terríveis como nas últimas semanas são pessoas atacando crianças em creches. A gente vê pais que matam os filhos, filhos que matam seus pais. A gente vê tanta coisa ruim neste mundo. Que a gente às vezes pensa que o mal está vencendo. Mas a questão é que um dia, em algum momento, que já foi determinado na visão, Deus vai pôr limite a tudo isso. E Ele vai resgatar o seu povo para restaurar a terra naquilo que Ele tinha originalmente pensado. No plano original de Deus do Éden, do paraíso. E veja, o centro da visão, e é Daniel 8,14, a parte mais importante dessa visão é fala justamente da purificação. A purificação lembra Daniel do Yom Kippur, o dia da expiação, que era o dia da purificação. Mas a purificação não é só purificação. A purificação para o judeu é juízo. É juízo. Então quer dizer que o momento da purificação é um momento também de juízo. Aliás, esse paralelo fica claro quando você coloca a visão de Daniel, Daniel 7 e Daniel 8. Animais, chifre pequeno e juízo, Daniel 7. Animais, chifre pequeno e juízo, isso é Daniel 7. Daniel 8, animais, chifre pequeno e purificação. Ou Yom Kippur, o dia da purificação. Quando você coloca os dois capítulos em paralelo, você percebe que a purificação está ligada ao juízo. E na mentalidade do povo hebreu, do povo judeu, o Yom Kippur não é só o dia da purificação, mas é também o dia do juízo. E aí a gente precisaria estudar aqui profundamente o Yom Kippur, entender profundamente o Yom Kippur para entender como se desenrola esse juízo. Uma das coisas importantes de você entender é que a purificação do Yom Kippur não é só a purificação do santuário, mas o santuário representa toda a criação de Deus. Portanto, a purificação é de toda a criação. Para você ver, a criação foi feita em 7 etapas. O santuário do deserto é construído em 7 etapas. O templo de Salomão é construído em 7 etapas, fazendo uma ligação do santuário, templo e criação. O santuário de Deus é a sua própria criação. E a purificação, quando fala aqui do Yom Kippur, é a purificação de tudo. É a purificação da terra como um todo. Portanto, isso aqui não é uma ação restrita de Deus a um local, a um povo, mas é uma ação de purificação de toda a terra. E é esse o ponto em que Deus quer que Daniel se concentre. Aliás, os elementos de toda essa visão nos lembram a purificação, o dia da purificação. No dia do Yom Kippur você tem um bode e um carneiro que serão sacrificados, né? No dia do Yom Kippur você tem a purificação. Sabe, no mundo nós teremos aflições. No mundo que nós vivemos hoje, nós teremos injustiças. No mundo, pessoas boas serão atacadas por pessoas más. E essas pessoas más, em alguns momentos, terão vitória sobre essas pessoas boas. No mundo que nós vivemos hoje, nós teremos doenças como coronavírus, que vai levar a vida de pessoas que nós amamos.
E se não fosse o coronavírus, poderia ser outra e outras coisas mais. Mas a verdade é que um dia essa terra será purificada. Um dia Deus trará o seu juízo e esse planeta será purificado. E quando isso acontecer, quando Deus trouxer o seu juízo e trouxer a purificação deste planeta, você não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto, não vai ter mais dor. Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 21. E aqui nós temos uma ideia interessante. Tanto o cânon sagrado hebraico quanto o cânon sagrado cristão, ele vai terminar com a ideia de um mundo restaurado e purificado. O cânon sagrado hebraico ele termina com o livro de 2 Crônicas. No último capítulo é a restauração de Jerusalém. O povo tinha ido para o exílio e no último capítulo você tem a restauração de Jerusalém. No cânon sagrado cristão, o último livro é o livro do Apocalipse. E no último capítulo você tem a implantação de Jerusalém na terra. O dia do juízo é o dia da purificação, do fim do mal. E todos aqueles, e esse é um dia para esperar com alegria, porque é a certeza de que todo aquele que sofre com mal neste mundo nunca mais vai sofrer, porque as coisas velhas passaram e tudo novo é feito. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de olhar essa história caótica deste mundo, nós sabemos que o Senhor está no controle, não só da história do mundo, mas da nossa própria vida. Porque hoje nós queremos autorizar, Senhor, por favor, toma conta da nossa vida. Mas também queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que aqui nós teremos momentos de dificuldade, aflição, injustiça, dor, luto. Mas sabemos também que isso será um breve momento na eternidade, porque vai chegar um momento, vai chegar um ponto na história deste planeta em que o Senhor colocará limite no mal. E as coisas deste mundo que são envoltas em pecado, em destruição, em miséria, essas coisas não serão mais. Tudo novo será feito. E o paraíso que o Senhor planejou para a humanidade lá no início da história, agora vai ser real e verdadeiro para nós. Por favor, ó Deus, que nesse dia estejamos esperando com alegria a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.